QGIS para análise de relevo. Primeiro, a gente vai obter os dados do NASADEM. Então, a gente vai abrir o nosso navegador. A gente vai pesquisar aqui NASA DEM. E a gente vai entrar no primeiro link. Aqui a gente vai vir no catálogo. Aqui no catálogo a gente vai pesquisar a NASA DEM. E a gente vai clicar nesse primeiro link aqui. Bom, aqui a gente tem o acesso dos dados. A gente clica aqui. E como a gente quer de uma região específica, a gente vem aqui em EarthData e clica em Download. Vai me levar para outro link. E aqui ele vai me levar para uma página nova. Eu preciso fazer o login para poder fazer o download. Então, primeiro vocês fazem uma conta. Então, vocês podem fazer o download. E aqui ele vai mostrar os arquivos que estão disponíveis. Então, eu quero pegar aqui uma ideia da região de Viçosa. Então, eu venho aqui em espacial e clico aqui em um polígono, né? Para desenhar um polígono da onde eu quero. Eu vou desenhar um polígono da onde eu quero o MDE. Então, eu vou vir aqui em Viçosa. Eu quero o polígono daqui. E eu vou desenhar uma área que cubra a cidade toda. Ele vai me mostrar os arquivos que estão disponíveis para baixar que cobrem essa área aqui. Aqui embaixo ele mostra a disponibilidade temporal desses arquivos. E aqui ele mostra os quadrantes dos MDS que tem disponível que envolvam essa área aqui. Como o Viçosa só está nesses dois quadrados, eu vou querer baixar esses dois quadrados aqui. Então, é esse aqui que está verdinho. Então, eu vou baixar. Aqui. Ele vai me levar para um link de download. Vou começar a baixar aqui. E eu quero esse aqui, esse outro aqui. E vou clicar aqui para baixar. Ele vai começar a baixar também. Então eu vou vir aqui nos meus downloads, abrir a pasta. E eles estão aqui. Então agora eu vou tirar eles daqui, vou cortar aqui. Agora que as pastas estão extraídas, eu posso apagar as pastas que estão zipadas. E eu posso adicionar as minhas imagens. É essa imagem aqui, um tipo de arquivo HGT. E eu vou jogá-la para o meu QGIS. Fazer a mesma coisa aqui com o outro arquivo. E pode ver que eu tenho os dois aqui, certo? Agora, então se a gente vir aqui no SRC da camada, a gente vê que ela não vai estar no sistema de coordenadas ideal para a região. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o nosso projeto para o sistema de coordenadas dessa região, que no caso aqui é o SIGAS 2000, UTM Zona 23. Ele está no sistema métrico, então facilita para a gente fazer qualquer cálculo que a gente vai precisar fazer. E pronto. Agora a gente vai reprojetar essas camadas e aproveitar para salvá-las em TIFF. Então eu vou vir aqui, selecionar essa camada aqui, vir aqui em cima em Raster, Projeções e Reprojetar coordenadas. SRC de destino, eu vou colocar o do projeto que eu acabei de setar. Eu posso vir aqui em executar processing lot para não precisar fazer isso mais de uma vez. Então, eu venho aqui em adicionar uma linha e seleciono a outra camada. Aqui eu coloco 43, aqui eu coloco 44. No SRC original, eu não coloco nada. No SRC de destino, que é o que eu quero, eu vou colocar do projeto que eu acabei de setar. E no método de amostragem, a gente vai deixar no vizinho mais próximo.
Então aqui a gente vem, clica aqui em carregar camadas. Aqui a gente tem, no final, o caminho do reprojetado. Então, eu vou selecionar onde eu vou salvar. Então, eu selecionei aqui onde eu quero salvar. Eu vou criar uma pasta aqui. Reprojetados. E eu vou salvar em TIFF. Que eu já converto para TIFF e já reprojeto. Eu vou colocar MDE aqui 1. E aqui eu vou colocar MDE 2 para ficar mais fácil. Pronto. Agora eu vou executar. E ele vai adicionar as camadas aqui para mim. E elas estão reprojetadas agora. E estão em TIFF. Então eu vou remover essas camadas aqui, que eu não vou usar agora. E agora, para a gente poder usar esse arquivo, a gente vai juntar ele em um só. Então a gente vem aqui em raster, miscelânea, mosaico. Então a gente vai selecionar as camadas que a gente quer juntar. Eu quero juntar o MD1 e o MD2. Vou voltar aqui para os parâmetros. Aqui, ó. Então eu vou salvar o mesclado em algum lugar. Salvar no arquivo. Eu vou executar. Pronto. Agora, você pode ver aqui, se eu remover... Agora, se eu vir aqui e remover as camadas que eu uso aqui juntos, eu tenho aqui o resultado mosaicado. Virou uma coisa só. Mas eu só estou interessado na cidade de Viçosa. Então eu vou recortar esse MDE para a cidade de Viçosa. Então, para isso, vou colocar aqui. E eu vou extrair o município de Viçosa, assim como eu fiz na aula passada. Eu vou selecionar com a ferramenta de seleção, clicar com o botão direito aqui, exportar, guardar elementos selecionados como. Bom, eu vou colocar a projeção do projeto e vou salvar. Pronto. Posso remover esse arquivo aqui. E agora eu vou usar este file para recortar o MDE. Então eu vou vir aqui em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, selecionar o meu raster, que é o MDE, minha camada de máscara, que é viçosa, e aqui colocar a projeção do projeto e vou salvar aqui em uma pasta. Aqui, recortado, salvar no arquivo. E aqui é uma pasta chamada recorte. Eu vou chamar de recortado. Salvar. Executar. Pronto. Agora você pode ver que ficou com essas barras pretas. Isso foi porque nos parâmetros a gente não falou o que fazer com os arquivos, com os pixels que tinham valor nenhum, né? O valor nulo. Então eu vou vir aqui de novo no raster, extrair, cortar pela camada de máscara, selecionar aqui tudo de novo. E aqui ele está me perguntando se eu quero substituir um valor nulo por um valor que existe dentro do raster. E no caso a gente quer, para tirar essa barra preta. Então aqui a gente vai colocar
0. Vou clicar aqui em executar. Ele criou uma camada temporária, que está bem recortada agora. Eu vou remover essa camada aqui. E vou deixar o MD aqui invisível e pronto. Agora tá certo. Aqui a gente tem um plugin que chama Profile Tools. Eu vou vir instalar ele. Vou conferir se ele está ativado. Ativado. E aqui eu venho em complementos, Profile Tools e Terrain Profile. E aqui eu posso então traçar uma linha. Venho aqui em adicionar camada. E ele me mostra como é que é a topografia dessa linha. Como é que é a variação do relevo nessa linha que eu defini. Ele mostra ali uma bolinha, tá vendo? Durante a linha, que é onde eu tô com o mouse em cima. Ele mostra a altura máxima e a altura mínima. Se eu vim para essa área aqui, que é a área mais alta de Viçosa, ele aumenta aqui para 975. Se eu vim passar por aqui, que é a área mais baixa, ele vai baixar aqui para 571. 555. 553. Por aí vai. A partir desse MDE, a gente pode gerar vários outros. Só que antes disso, a gente tem que fazer um tratamento nele, porque ele tem um erro conhecido como depressões espúrias, que é quando você tem um contraste muito grande de altura entre as depressões, principalmente. Para isso, a gente vai usar a ferramenta do Saga, que chama FillSyncs. Aqui está como a do QGIS, mas funciona também. O Saga não está instalado, e eu vou fazer um tutorial depois sobre como instalar o Saga. Mas essa do QGIS funciona igual. Aqui eu vou selecionar o meu... Aqui eu vou selecionar o TIFF que eu quero corrigir. Eu vou salvar um arquivo temporário por enquanto, mas por aqui vocês podem salvar em um arquivo. Eu vou executar. Pronto. E tá aqui o recortado máscara. Você pode ver a diferença, por exemplo, aqui. Ele sumiu com essa depressão espúria que tinha aqui, tá vendo? Ele suavizou essa depressão espúria que tinha aqui. Vou remover esse recortado. Eu vou ficar só com o corrigido. Agora, a partir do MDE corrigido, a gente pode criar arquivos de curva de nível, declividade e orientação. Então, para isso, eu venho aqui em Raster, extrair, contorno. Aqui, ó, em camada de entrada, eu vou selecionar e vou executar. E pronto. Aqui eu tenho minhas linhas de contorno. Ele gerou um shapefile com as linhas de contorno que eu posso visualizar e usar à vontade. Agora, para os mapas de declividade, eu venho em Raster, Análise e Declividade do GEDAL. Em camada de entrada, eu vou selecionar o meu MDE que foi preenchido. Eu vou aqui eu posso salvar, onde vai ser a atividade. E aqui, nesse quadrado aqui, eu posso selecionar se eu vou expressar essa declividade em graus ou em porcentagem. E eu quero aqui expressar em porcentagem.
executar. E pronto, ele gerou o meu TIFF, meu raster de declividade. Agora, a gente pode criar o raster de aspecto, orientação. Vou editar aspecto, que é orientação. Eu tenho do GDAL e eu tenho do Grass. O de preferencialmente é o melhor é o do Saga, só que o do QGIS funciona igual. Aqui eu vou salvar meu arquivo temporário e eu vou executar. E ele gerou orientação. E a orientação me mostra a face do relevo para onde o relevo está apontado. Então, por exemplo, essa face em branco aqui, ela está apontando para o norte. Ele vai de 0 a 360 e ele mostra as faces. Ele mostra os graus para onde eles estão apontando. Outra maneira interessante de visualizar o relevo é usando a ferramenta relevo da caixa de ferramentas do QGIS. Aqui a gente vai colocar o nosso MDE preenchido, gerar automaticamente as faces de relevo. E clicar em executar. E aqui ele gerou pra gente uma classe de relevo. Olha só. Que é muito mais fácil de visualizar. Agora a gente vai ver como classificar o raster de declividade por tabela. Eu vou vir aqui em reclassificar por tabela. Eu vou selecionar aqui a minha declividade. E eu vou adicionar aqui minha tabela. Eu vou adicionar 6 linhas, porque são 6 classes de relevo. O meu mínimo aqui vai ser -1. Normalmente seria 0, mas para ter certeza que eu estou abrangendo todos os valores, eu vou colocar -1. O meu máximo vai ser 3, esse aqui vai ser o valor plano. Aí aqui vai ser 3, esse aqui vai ser 8, esse é suave ondulado. De 8 a 20 vai ser ondulado. De 20 a 45 vai ser forte ondulado. Vai ser o valor 4. De 45 a 75 vai ser o montanhoso. E de 75 até o infinito vai ser o escarpado. Vou colocar uma folga bem grande de 200 aqui, para ter certeza que eu vou abranger todos os valores. Eu venho aqui, e aqui, nos parâmetros, se eu voltar, eu posso salvar aqui o raster reclassificado, mas eu não vou salvar. Pronto. Agora eu tenho o raster reclassificado, que vai de 1 a 6. Se eu vir aqui em simbologia, eu venho em paletizado valores únicos, classificar. Ele classifica aqui meus valores de 1 a 6. Eu vou selecionar um gradiente de cores específico aqui, para deixar a visualização mais agradável. Eu posso vir aqui em todos os gradientes de cores. Eu posso vir aqui em criar. Eu posso vir aqui em criar nova gradiente de cor e selecionar um catálogo. Posso selecionar qualquer um desses catálogos e ele vai abrir uma tela nova com todos os gradientes. Aqui eu posso selecionar o gradiente que eu quiser para que melhor representa o meu raster. Aqui eu já tenho alguns, por exemplo, de topografia. Eu tenho aqui um de MDE, né? E eu vou selecionar esse aqui de eu vou selecionar um que seja mais, que tenha valores iguais. Ok? Pronto. Eu vou mudar algum desses valores porque eles são muito parecidos. Eu vou deixar os que são mais baixos mais claros. E eu vou aplicar. E
pronto, eu classifiquei por declividade. Eu consigo ver cada classe individual de declividade. Aqui eu tenho plano, aqui eu tenho suave ondulado. Para melhorar mais ainda, eu posso mudar aqui no rótulo. Eu posso colocar plano, suave, ondulado, ondulado. Pronto, e aqui está a minha classificação. E agora eu tenho uma legenda muito bem feita que diz cada uma das minhas classes de declividade. Agora eu vou fazer a mesma coisa para orientação. Que é o aspecto, né? E eu vou reclassificar ele por tabela. De novo. Agora é a orientação. Eu venho aqui, 7 classes. Né? Eu vou adicionar 7 linhas. Eu vou ter 7 classes, mas eu vou ter 8 categorias aqui de linhas. Porque o norte abrange mais de um intervalo de graus. Aqui, de 0 a 22,5 é o meu norte, que eu vou chamar de 1. De 22,5 a 67,5 é o 2, que é o Nordeste. 67,5 a 112,5 é o Leste. Então, é isso. E de 112,5 até 157,5 é o Sudeste. 157,5 até 202,5 é o Sul. 202,5 até 247,5 é o Sudoeste. 6. De 247 até 247. De 247,5 até 315,5 é o Oeste. E de 315,5 até 360 é o Norte de novo. Então eu vou voltar aqui para checar meus parâmetros. Estou selecionando com a orientação, estou com a tabela fixa. O valor de saída sem dados está certo. E é isso. Eu vou executar. E aqui está o raster classificado do aspecto. Ele vai de 1 a 7. Agora, eu vou vir aqui, mesma coisa, simbologia. Paletizado valores únicos. Pronto, vamos classificar. E pronto, eu tenho aqui de 1 a 7
Onde um eu sei que é o norte. Aqui eu sei que é norte também. Então eu vou deixar da mesma cor que o norte. O 2 é o nordeste. O 3 é o leste. O 4 é o sudeste. 5 é o sul. E o 6 é o sudoeste. Ficou faltando o oeste aí. Ah, não. Ficou faltando o oeste, não. Esse aqui é o oeste. Não era o norte esse. Coloquei o valor do norte para 1 de novo, então faz sentido. Oeste. De novo a cor dele. Outra coisa. Vou aqui aplicar. Pronto. E agora eu tenho uma noção para onde cada coisa está apontada. Cada face está apontada. E agora eu vou fazer algo que se aproxima de um zoneamento agroclimático. Que na verdade é só um zoneamento com base no relevo. Para a cultura do café. Ele não é um zoneamento agroclimático propriamente dito, nem os valores que eu vou usar aqui são realistas, muito menos o zoneamento em si. Ele é só uma ferramenta didática para mostrar como você pode usar diferentes rasters para fazer um zoneamento. Então a gente vai usar 3 variáveis derivadas do MDE, que é o aspecto, né, a orientação, a declividade e a altura, que é o próprio MDE. Então, a gente vai vir aqui na calculadora raster. E para a gente fazer esse exemplo de zoneamento, a gente vai usar como base valores booleanos, de verdadeiro ou falso. Se a condição for estabelecida, ele vai ser verdadeiro e vai valer 1. Se a condição não for estabelecida, ele vai ser falso e o output, né, vai ser um 0. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar a nossa orientação. Tem que estar maior ou igual a 135 graus. A 135. A gente vai usar o operador aqui AND, para que isso quer dizer que as duas condições que eu vou colocar dentro desses parênteses precisam ser satisfeitas para que o valor seja true, verdadeiro, e tem como output o número 1. Então aqui, AND, orientação menor ou igual a 225. Mais, então se a região pontuar isso aqui, ela já ganha 1 ponto. Já ganha 1 ponto de aptidão agrícola. E aí, mais o nosso MDE. Quando ele for maior ou igual a 650 metros, né? Que é acima de 650 metros para o café crescer bem. Mais a nossa declividade. Tem que estar maior ou igual a 8 por cento e menor ou igual a 45%. Então ela tem que estar entre 8 e 45% para ela ser apta para o café. Esses valores não são nada reais, eles são até errados,
mas é só uma maneira de didática de mostrar como é que você pode usar os rasters para fazer contas e equações inteiras na calculadora raster para poder gerar novos arquivos, novas informações. E declividade menor ou igual a 45. E aqui ele está falando de expressão válida. Camada de saída, eu vou salvar aqui. E a camada de saída eu vou salvar aqui em zoneamento. Ok. Eu vou dar ok. E ele me gerou esse zoneamento aqui. Ele me deu 3 classes, 0 sendo menos apto e 3 sendo mais apto. Que eu dei 3 condições no total, né? O máximo que ele podia pontuar era 3, o mínimo era 0. E 0 é nada apto e 3 é muito apto. Então, tudo onde você está vendo 3 são áreas de aptidão para café. Teoricamente, não, né? Mas é só uma maneira de visualizar. E a gente pode, do mesmo jeito, fazer a simbologia disso aqui. Paletizado. A gente vai selecionar aqui a gente vai selecionar aqui um vermelho e verde. E 0 é nada. 0 é nenhuma aptidão. É pouca aptidão. Dois é apti, api, aptidão. O 2 é aptidão ideal. 3, não, perdão. 2 é aptidão. Aqui é 2 é moderada aptidão. 3 é e o 3 é ideal. Pronto. Eu vou aqui aplicar. E pronto. Você pode ver que as áreas planas estão com nenhuma aptidão. As áreas viradas para o norte estão com aptidão moderada. E as para o sul estão com aptidão ideal, quase. E isso aqui é o resultado, né, da conta que a gente fez. Bom, é isso sobre MDS. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.